como escrever o meu capítulo de metodologia para o projeto de TCC no Monographs. Oi, estudante, tudo bem com você? Na aula de hoje nós vamos mostrar para você como escrever o seu capítulo de metodologia para o projeto de TCC aqui na nossa plataforma Monographs. Então, inicialmente, eu começo a nossa aula explicando para você o seguinte: se você chegou nessa etapa de metodologia e você ainda não sabe, não tem noção de qual a metodologia do seu trabalho, o que você vai fazer para coletar seus dados, passa aqui pela proposta de pesquisa do Monographs, que a proposta de pesquisa ela vai te ajudar a ter esse delineamento, a ter uma noção básica, de metodologia, de ter ali a base. O que você vai fazer, como que você vai coletar seus dados. Essa base é muito importante você ter antes de iniciar a escrita do capítulo de metodologia propriamente dito, a escrita propriamente dita. Então, é muito importante que você tenha essa base, ok? Se você já passou pela proposta de pesquisa, como é o caso do nosso aluno aqui, perfeito, maravilha. Então, vamos lá. Aqui, quando o aluno passa pela proposta de pesquisa, que ele gera o projeto, o capítulo de metodologia traz aqui o resultado ali da proposta de pesquisa, o que foi gerado como base de metodologia. E para acessar, isso é importante dizer, porque esse texto gerado aqui foi um texto que foi feito lá na proposta. Eu vou até acessar aqui para mostrar para você. Aqui nessa maletinha, o aluno pode clicar com o botão direito do mouse, em seguida clica aqui em abrir no novo separador, no novo navegador. Quando eu clicar aqui com o botão esquerdo, abre-se outra página com o resultado aqui da proposta de pesquisa. Isso é importante porque aqui, olha, nos elementos o aluno tem toda a base, o delineamento do projeto. Isso, a proposta de pesquisa ajuda o aluno a definir problema, objetivo, hipótese, título, tema, delimitação, justificativa, objetivos e a base metodológica que eu estava mencionando. Então, quando o aluno ele gera o trabalho da proposta de pesquisa para o menu Trabalhos, ele já tem aqui no capítulo de metodologia o resultado que foi sugerido aqui na metodologia. Só que é importante que o aluno entenda que ele não vai utilizar esse resultado, esse texto, como texto para o capítulo, não. Ele vai utilizar as informações aqui básicas. Quais informações seriam essas, professora? Então, o que é que ele aproveita? Informações com relação à pesquisa ser qualitativa ou quantitativa, informações com relação à pesquisa se é levantamento, se é estudo de caso, enfim, se a pesquisa vai se basear em dados primários ou secundários. Então, como vai ser a coleta? Vai ser através de literatura, enfim. Essas informações, sim, o aluno aproveita, mas o texto em si não. Por que não? Porque, como eu já mencionei, esse texto é só uma base, é só para que o aluno tenha essas informações básicas. Não, imagina só, se todo aluno for usar o mesmo texto, não vai ficar legal, Vai ficar todo mundo com basicamente a mesma estrutura de texto. Isso não é legal. O aluno vai reescrever esse texto aproveitando essas informações básicas. E outra informação legal, essas informações básicas, o aluno acessa aqui na metodologia, nessa etapa aqui, dos elementos na proposta, mas ele também acessa aqui, olha, em metodologia. Então, tá tudo aqui, olha. Tipo de coleta, trabalho, se o trabalho é de campo, tipo de problema, abordagem, procedimento, o aluno consegue acessar todas essas informações aqui, que é a base metodológica que a proposta de pesquisa ajuda o aluno a ter, para ter essa base e agora sim poder escrever o capítulo de metodologia com mais segurança. Então, para iniciar a escrita, é só clicar aqui em assistente de blocos. Essa escrita, vale a pena reforçar que aquele texto lá da proposta, ele está aqui, no último bloquinho. Então, a gente pode tranquilamente apagar, A gente pode apagar esse texto para que o aluno não confunda, Não tem problema, pode apagar. E aí, eu vou até salvar, Apaguei, salvei, vou deixar o bloquinho em branco para a gente começar a escrita com base mesmo aqui na proposta de pesquisa, nos elementos. Então, vamos lá. Vamos iniciar pelo primeiro parágrafo, o primeiro bloco do capítulo de metodologia. Então, aqui, o assistente de blocos, ele traz inicialmente a explicação do que deve ser escrito no bloco. Então, ele diz ainda assim, olha, antes de começar, clica aqui para ter em mãos uma noção de metodologia. O aluno também pode clicar aqui, se ele não sabe como vai fazer, não tem noção de como vai coletar seus dados e não passou pela proposta, esse é mais um recurso
que o monográfico oferece para o aluno ter essa base metodológica que nós falamos anteriormente. Clicando aqui, olha, quando ele clicar, é só aguardar um pouquinho a página carregar, não precisa clicar mais em lugar nenhum, que vai aparecer aqui na tela o simulador de metodologia. Vamos aguardar. Pronto. Esse formulário serve como base para o aluno. Não leve isso como verdade. Peça sempre a orientação do seu orientador. Então, é uma base, né? Se você não tem uma base, não sabe qual é o método, o que você vai fazer, esse simulador vai te dar um norte, né? Vai te ajudar um pouco. Entre o simulador e a proposta de pesquisa, o ideal mesmo é utilizar a proposta. Ela vai te dar um resultado mais seguro. Então, é só você clicar aqui, né? Gostaria de descobrir qual é a sua metodologia, clique em sim, vai respondendo aqui as perguntinhas, olha. Só ir respondendo qual procedimento vai usar. Vou aplicar um questionário nas ruas. Não, vou aplicar um questionário para saber o que está acontecendo após um fato específico. Enfim, seleciona a opção que você vai fazer e ela traz aqui, ó, qual é a natureza, né, como resultado. Natureza básica, qual é a abordagem quantitativa, quais são os fins da pesquisa descritiva, qual é o procedimento, né, levantamento, enfim. Então, é mais um recurso que vai te ajudar a ter essa base, tá bom? E aí, feito isso, tendo essa base, vamos à escrita de fato. Nesse primeiro bloco, que é o delineamento da pesquisa, você vai falar sobre o delineamento da sua metodologia, ou seja, a estratégia que você deve planejar para executar a pesquisa, que nada mais é do que a estratégia para a coleta. O que é que você vai fazer para coletar? Você vai coletar onde? Você vai coletar como? Né? Basicamente isso que você vai dizer. Aqui abaixo, descendo na tela, a gente tem mais explicações, mais exemplos. Vale a pena você fazer a leitura com atenção. Temos exemplos práticos. Né? Veja um exemplo aqui de pesquisa bibliográfica. Então, aqui você pode apresentar, dizer, né, quais são as bases, quais são os bancos de dados que você vai focar, com relação à amostra, né, quantos artigos, por exemplo, você pretende selecionar. Você pode falar ainda, né, a questão de período de publicação, idioma, qual é o idioma, qual foi o idioma. Então, são informações, né, quantos artigos você selecionou. Então, você pode ir falando como você fez para coletar seus dados, né? Veja, a população do estudo foi composta por toda a literatura, então você vai dizer qual foi a estratégia que você fez, né? Quantos artigos você selecionou, qual foi as bases, quais as bases, qual o período, né? Qual o idioma. Então você vai detalhar isso aqui no assistente de blocos. Terminou de escrever aqui, você vem, salva e avança, vai para o próximo bloco. O próximo bloquinho você vai falar sobre a análise dos dados. Então, como você vai analisar os dados? Lembre sempre, né? Aqui você não vai falar como você vai coletar, né? Mas como você vai analisar. Aqui você falou mais ou menos a estratégia de coleta. Aqui é como você pretende analisar. O que você vai fazer para analisar? Tem explicação aqui, tem a aula, é importante assistir. E aqui, olha, um exemplo bem prático. Veja, a análise dos dados será realizada em 2 etapas. Então, você vai detalhar como que você vai fazer. Na primeira, a identificação do título, a autoria, ano e período da publicação. Na segunda etapa, a análise dos objetivos, metodologia e resultados principais. Sendo assim, será construída uma tabela onde esses dados serão dispostos. Tá vendo? É como você vai analisar. Então, muito simples. Seguindo essas orientações, escreve aqui seu texto. Vale a pena o reforço, né? Aqui nós temos as regrinhas que mostram que não deve escrever no bloco, que você deve escrever, e anota. Toma como base também essas orientações. Olha, o parágrafo não deve conter uma citação direta longa, este parágrafo deve conter pelo menos 2 frases. Toma como base isso também, escreve seu texto aqui, vem, salva e avança. Sujeito do estudo, né? O próximo bloquinho, ó, sujeito do estudo. Nesse bloco, você vai caracterizar a sua área de estudo, né? Qual foi a área? Então, temos exemplos aqui, olha, a área do meu estudo foi a bacia hidrográfica, né? Então, deixa claro a cidade, o município, a área de estudo foi a escola municipal tal. Então, deixa claro qual foi a cidade, o município, né? O nome da escola, né? Qual foi a escola? Escola municipal tal. Ou a população, né? Foram adultos, idosos. Então, você vai caracterizar, fazer a caracterização desse sujeito de estudo, né, que pode ser, naturalmente, né, um local, uma cidade, pode ser a população, né? A minha área de estudo tem foco a população, tal amostra.
que é composta por tais pessoas, né, adultos, idosos, enfim. É basicamente isso que você vai pontuar, tá bom? Se for um estudo bibliográfico, né, então o foco aqui são os autores, né, os autores tal, o foco foram os autores X. Então, você vai escrever aqui seu texto, né, vai falar um pouquinho dos sujeitos que envolvem aí, que estão envolvidos na sua pesquisa nesse sentido. Escreveu o seu texto aqui, salva e avança, vai para o próximo bloquinho. Natureza da pesquisa, né? E aí, essas informações, vale a pena um reforço aqui para você com relação à proposta de pesquisa. Aqui na natureza, ó, você vai escolher a natureza de apresentação dos seus dados. Então, qualitativa ou quantitativa? Aqui a gente tem a explicação, né, do que é cada uma. A qualitativa, né, você obtém a opinião dos entrevistados com questões abertas. Por exemplo, no campo abaixo, fale sobre a sua área de atuação, né, um exemplo. Na quantitativa, né, você obtém a opinião dos entrevistados com questões fechadas. Então, a gente explica aqui mais ou menos quais são as características, né, da natureza qualitativa e quantitativa. Faça a leitura também com mais calma. Aqui tem mais exemplo, né? Então, nesse ponto, você vai dizer qual é a natureza da sua pesquisa. Nossa, professor, eu agora não lembro. Fica tranquilo, é só acessar aqui a proposta de pesquisa, olha. Aqui nos elementos, aqui abaixo tem essa informação, aqui ó, quantitativa, e aqui também na metodologia, né, aqui da proposta, você também tem essa opção, ó, quantitativo, tem essa informação. Então é só olhar na proposta, se você não lembra de cor, e escrever aqui seu texto. Isso vale para os outros bloquinhos também, né? Sujeito, para você ir escrevendo, você vai focando. Esses iniciais aqui, não vejo assim muita, né? Não vai ser tão necessário você recorrer à proposta, né? Porque você já vai ter uma noção do que você vai fazer, como você vai analisar, mas mais abaixo são alguns que você realmente precisa ter esse olhar ali da proposta, esse auxílio, né? Agora, salvar e avançar, né? Escrever o seu textinho aqui, vem, salva e avança para o próximo bloco. Procedimentos específicos, né? Nesse ponto, você deve escolher o procedimento que você vai usar. Então, é bibliográfico, seu estudo é documental, é experimental, é de levantamento, é estudo de caso, é pesquisação, enfim, qual? Se você tiver dúvida, né, não lembra, é só virar aqui na proposta e observar. O procedimento é levantamento, tá? Então, aí você volta aqui e escreve seu texto, né, deixando claro que a sua pesquisa é de levantamento. Olha o exemplo. Com procedimento, podemos citar a necessidade de pesquisa bibliográfica, isso porque será usado material já publicado, constituído principalmente de livros, tá vendo? É simples. Escreve seu textinho aqui, terminou, é só clicar em concluir e você finaliza a escrita do seu capítulo de metodologia para o projeto. É bem simples. Espero que essas dicas te ajudem, sejam úteis para você. Até as próximas aulas. Bons estudos!